lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Enfrentamento à violência política de gênero é o tema da aula desta terça-feira no TV Elas por Elas Formação. A coordenadora geral de participação política das mulheres em espaços de poder do Ministério das Mulheres, Andresa Xavier. Boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Andresa Xavier, eu estou coordenadora de participação política na Secretaria de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política aqui do Ministério das Mulheres. Essa secretaria que é comandada pela valorosa companheira Carmen Foro, nesse ministério que é conduzido aí pela combativa companheira também Aparecida Gonçalves, nossa ministra das Mulheres, que tem desempenhado um grande papel em defesa dos direitos das mulheres no nosso país, na América Latina. Então, hoje eu vim aqui para contribuir um pouco, né, na nossa aula sobre enfrentamento à violência política de gênero, raça e etnia, esse tema que tem estado cada vez mais presente no debate público e tem afetado cotidianamente, inúmeras vezes, diversas mulheres no exercício político, sejam elas candidatas, detentoras de mandato, mulheres lideranças partidárias, lideranças de movimentos sociais, mulheres que têm alguma atuação política em algum nível e que têm a sua atuação política cerceada, restrita, por conta dessas ações que se encaixam dentro da violência política de gênero, raça e etnia. Então, em 2021, foi sancionada a Lei 14.192, que é a Lei de Enfrentamento à Violência Política contra as Mulheres. Importante dizer que a lei não trata da palavra gênero, porque naquele momento, na correlação de forças que nós tínhamos no Congresso Nacional, o que deu para avançar foi para colocar contra as mulheres, não violência política de gênero, raça e etnia, que é o que na nossa percepção consegue abranger a nossa diversidade de mulheres brasileiras, né? Então, essa lei foi sancionada em agosto de 2021 e ela traz a tipificação, um pouco do conceito sobre violência política contra as mulheres, ela fala um pouco da pena também, da multa. A gente tem uma pena de 1 a 4 anos de prisão, mais multa em casos de violência política contra as mulheres, e essa pena ela é agravada se a violência for cometida contra mulheres gestantes, mulheres com deficiência, e eu vou pegar aqui também porque tem mais um grupo que se encaixa, que são as mulheres maiores de 60 anos. Então, a pena é agravada em 1/3 quando a violência política atinge esse grupo de mulheres. Então, a lei diz: constitui igualmente atos de violência política contra a mulher qualquer distinção, exclusão ou restrição no reconhecimento, gozo ou exercício de seus direitos e de suas liberdades políticas fundamentais em virtude do sexo. Vejam que ela não fala sobre gênero, ela fala que é em virtude do sexo. Então, a gente tem esse normativo legal, a gente também tem a lei 14.197, que também é de 2021, que é uma lei que fala dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, e ali, no artigo 359-P, que eu vou trazer aqui para vocês, ela trata
sobre a violência política. E ela diz o seguinte: restringir, impedir ou dificultar com o emprego de violência física, sexual ou psicológica o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, ela elenca aqui essa série de questões para nos trazer também essa reflexão dentro dessa lei acerca da violência política, essa lei aí de contra os crimes que atentam aí ao Estado democrático de direito. Então, são comumente essas duas normas que conduzem um pouco aí das nossas ações no enfrentamento ao Ministério das Mulheres, reconhecendo todo esse ambiente de profunda violência política que as mulheres vêm sofrendo cotidianamente já há muito tempo, que o Ministério das Mulheres tomou a iniciativa de, juntamente com outros ministérios, criar o Grupo de Trabalho Interministerial de Enfrentamento à Violência Política contra as Mulheres. Então, o Ministério das Mulheres coordena esse GTI, quem coordena, inclusive, é a nossa secretária de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política, Carmen Foro, mas também tem a coordenação na suplência a nossa secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, Denise Motadal, e também participam desse GTI o Ministério da Igualdade Racial, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério da Segurança, da Justiça e Segurança Pública e Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Então, esse GTI foi instituído por meio do decreto 11.485, lá de 6 de abril de 2023. Nós já fizemos 7 reuniões, 4 delas foram escutas abertas, em que nós escutamos mulheres no exercício político, que já foram deputadas, vereadoras, senadoras, gestoras públicas, a gente tentou, deputadas federais, a gente tentou trazer a maior diversidade possível de mulheres, mulheres negras, trans, mulheres jovens, que nós sabemos que a violência política de gênero, raça e etnia, ela atinge sobretudo essas mulheres, né, as mulheres negras, periféricas, lésbicas, bissexuais, trans, jovens, mulheres do campo, mulheres com deficiência. Então, nessas escutas, a gente procurou abranger toda essa diversidade e pluralidade das mulheres brasileiras. A primeira escuta que nós fizemos foi com essas mulheres no exercício político, em que a gente recebeu diversas contribuições, e foi um momento de profundo debate, de profunda reflexão sobre a violência política de gênero, raça e etnia. Nós também fizemos uma escuta com institutos de pesquisa, e organizações que se debruçam acerca da participação política das mulheres aqui no Brasil e, claro, no enfrentamento à violência política de gênero, raça e etnia. Então, foi uma escuta de um dia inteiro também, que nós escutamos diversas representantes desses movimentos e que as contribuições foram valiosíssimas. Também ouvimos as pesquisadoras da academia, então a gente trouxe aqui para Brasília para contribuir com o GTI, a professora Lígia Fabris, a professora Marlise Matos, que são referências na academia, no debate de violência política de gênero, a professora Flávia Rios, do Rio de Janeiro, Márcia Mura também, que veio lá de Rondônia para contribuir com o nosso debate, enfim, diversas pesquisadoras que trouxeram um pouco dessa perspectiva de conceito, de tipificação, enfim, sobre violência política de gênero. Então, também foi muito produtivo, muito valioso o conteúdo dessa escuta. A gente também escutou representantes do sistema de justiça, foram 7 órgãos diferentes em que participaram, diversas representações, participou a OAB, o Tribunal Superior Eleitoral, a Defensoria Pública, enfim, diversas instituições que estão aí também debruçadas no enfrentamento à violência política de gênero e que tem muito a contribuir nesse grupo de trabalho. O objetivo do grupo de trabalho interministerial é elaborar uma proposta de política nacional de enfrentamento à violência política contra as mulheres. Então, esse GTI tem que apresentar essa proposta da política, tem que apresentar um plano de ação de como esses ministérios vão desenvolver suas ações no enfrentamento à violência política contra as mulheres, e, claro, também o seu relatório final. Então, esse GTI, eu tenho certeza que está movimentando muito a esplanada nesse debate,
e que vai trazer uma contribuição muito importante do Ministério das Mulheres no âmbito do enfrentamento à violência política de gênero, raça e etnia. A gente sabe o quanto que nós mulheres estamos sofrendo e o quanto a gente tem que continuar lutando para ocupar esses espaços de poder, para permanecer e ampliar a nossa participação nos espaços de poder, né? A gente tem aí um time valoroso de ministras no governo Lula, a gente tem um time valoroso de deputadas federais, deputadas estaduais, vereadoras, prefeitas, e o que a gente quer é que, além da permanência dessas mulheres, a gente possa ampliar a participação das mulheres nesses espaços de poder e decisão. Ano que vem nós temos as eleições municipais, então certamente a gente vai ver, infelizmente, um aumento nesses casos de violência política contra as mulheres, mas o que a gente quer é justamente instituir essa política para ter essas ações concretas e a gente ir fortalecendo esse debate, essas ações, esse enfrentamento aí ao longo de todo esse período, né? Então, nós temos, em média, 16% de vereadoras mulheres no Brasil. Isso é um número que não representa a quantidade de mulheres brasileiras, né? Nós somos 52, quase 53% da população, e o que a gente quer é ter uma participação política nesses espaços de poder e decisão mais efetiva, mais justa, e que seja definitivamente igualitária, que possa representar a diversidade e a pluralidade das mulheres brasileiras, porque nós sabemos que nós somos majoritariamente mulheres negras, mulheres indígenas, jovens, mulheres lésbicas, bissexuais, trans, mulheres idosas, mulheres do campo, enfim, tem uma diversidade muito grande de mulheres, e o que a gente quer é que essa diversidade esteja representada nos espaços de poder e decisão. Mas a violência política de gênero, raça e etnia, ela é uma estratégia patriarcal para restringir a nossa participação política e a ocupação das mulheres em toda a nossa diversidade nesses espaços de poder e decisão. Então, quanto mais a gente ocupa esses espaços, mais violência nós mulheres sofremos, e uma violência extremamente machista, extremamente misógina. A nossa ministra Cida Gonçalves, assim como as secretárias estaduais e todo o ministério, a gente tem se empenhado muito no enfrentamento à misoginia, porque nós viemos de um contexto de legitimação da misoginia, do ódio às mulheres, né, nesse último período sombrio que o Brasil viveu, e esse ódio ainda se manifesta cotidianamente. Basta a gente ver o número de casos de violência contra as mulheres todos os dias, de feminicídio, de assédio moral, assédio sexual, enfim, todos os tipos de violência que nos atinge cotidianamente. Então, o combate, o enfrentamento à misoginia também está na centralidade das ações do Ministério das Mulheres, assim como o enfrentamento ao racismo, à LGBTfobia e todas as configurações de opressão que buscam tirar e restringir as mulheres da sua participação política, da ocupação dos espaços estratégicos de poder e decisão, que a gente sabe que são direitos nosso, né? A gente tem o direito de ocupar esses espaços, de fazer parte das discussões para decidir sobre os grandes temas nacionais, sobre os grandes temas que conduzem a política brasileira, que conduzem aí a vida do povo brasileiro. Então, a gente quer mais mulheres na nossa diversidade ocupando esses espaços, mas para isso a gente também precisa enfrentar cotidianamente a violência política de gênero e dizer que não vão nos calar, né? Que nós mulheres vamos continuar ocupando esses espaços, vamos continuar fazendo a diferença. A gente sabe que quanto mais mulheres estiverem também criando leis, mais mulheres fiscalizando, mais mulheres executando políticas públicas, mais a gente vai ter uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, uma sociedade mais avançada no que tange a igualdade de gênero, no que tange o enfrentamento ao racismo, à LGBTfobia e todas as formas de opressão. Então, ter mais mulheres no poder é extremamente importante para que a gente tenha uma sociedade mais justa para nós e para os que ainda virão, né, para as nossas filhas, sobrinhas, enfim, para todo mundo que vai construir
essa sociedade também depois que nós passarmos por ela. Então, esse é um pouco do nosso trabalho, do compromisso do Ministério das Mulheres no enfrentamento à violência política de gênero. A gente tem feito uma série de reuniões, de conversas também com diversas representantes da própria Secretaria da Mulher da Câmara, dos deputados e deputadas, da Procuradoria Especial da Mulher no Senado. Nós tivemos também uma conversa muito importante com a doutora Raquel Branquinho, que coordena o GT de Prevenção e Enfrentamento à Violência Política de Gênero. Então, ela que tem sido uma grande companheira também nesse debate, e a gente tem a certeza absoluta que é só com a articulação dos três poderes da República e da sociedade civil que a gente vai conseguir ter mais mulheres nos espaços de poder, que consigam exercer a sua agenda legislativa com segurança, com liberdade e com dignidade. Porque é isso que a gente quer que as mulheres possam atuar politicamente, mas de uma forma segura. A gente não quer que elas se sintam ameaçadas, a gente não quer que elas se sintam inseguras, ou que sintam que as suas famílias estão inseguras, porque isso é algo que também atinge muitas mulheres no exercício político, né? As ameaças que elas sofrem e as ameaças que parentes delas também sofrem. Então, recentemente a gente participou de uma escuta juntamente com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Ministério da Igualdade Racial, com parlamentares de Belo Horizonte, né, no mandato da Gabinetona, do PSOL, que foram ameaçadas, receberam ameaças de estupro corretivo, ameaças de morte, e isso é muito grave. Essas ameaças também alcançaram a deputada do PT, Rosa Amorim, a Mônica Benício, também do Rio de Janeiro. Então, o tempo todo aparecem essas ameaças que tentam tirar as mulheres do exercício político. A gente teve também a nossa companheira Maria Tereza Capra, que teve um mandato injustamente cassado por uma articulação das forças do atraso, das forças conservadoras, do fascismo, e isso é extremamente grave. E a gente não quer que isso se perpetue, porque ontem foi a Maria Tereza Capra que perdeu o mandato, também essas parlamentares que sofreram ameaças, e quantas mais vão precisar sofrer ameaça, quantas mais vão perder o mandato, até que a gente tenha, de fato, a representação política que a gente quer para as mulheres no Brasil. Nós não queremos que mais nenhuma mulher passe por isso, não queremos que nenhuma mulher sofra nenhum tipo de violência política, e a violência política é importante dizer que também se manifesta de diversas formas. Ela pode ser psicológica, ela pode ser uma violência política patrimonial, quando o partido, por exemplo, não faz uma distribuição justa dos recursos eleitorais provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ela pode sofrer violência física, e ela pode sofrer também algo que acontece muito mesmo, que são as violências nas redes sociais, né? As mulheres são atacadas de forma violenta pela sua aparência, pelo modo como elas se vestem, pelo modo que o cabelo está, se ela está com a unha pintada ou não, se ela está com a roupa que não é considerada pertinente para aquela ocasião. Tudo isso faz com que a mulher sofra violência. Então, a violência política de gênero, ela tem uma característica muito arraigada aí no que tange a violência patriarcal, o machismo, o sexismo, a misoginia. Então, portanto, ela precisa ser enfrentada com um conjunto de ações articuladas entre os três poderes, a sociedade civil, os movimentos de mulheres, os movimentos feministas, que a gente sabe que estão também muito debruçados no que tange essa temática. A gente tem, por exemplo, na participação política das mulheres indígenas, toda essa questão do racismo, da violência política de gênero, a questão das candidaturas fictícias. Algo que a gente quer levar para o debate são as cotas eleitorais de gênero e etnia, porque é importante a gente ter mais mulheres indígenas nesses espaços de representação, assim como mais mulheres lésbicas, bissexuais e trans, enfim, toda a nossa diversidade representada. Mas é claro que, para isso, as mulheres precisam atuar
de forma muito firme, inclusive na relação com seus próprios partidos. A gente sabe que os partidos políticos são espaços que acabam perpetuando diversas violências políticas de gênero, a própria violência patrimonial é uma delas, então é necessário também esse debate interno, essa reflexão junto aos partidos políticos, que precisam também incentivar e garantir nesses espaços de participação, não apenas nas candidaturas, mas investir de fato nessas mulheres lideranças quando elas forem candidatas, para que elas possam ser eleitas, porque nós temos milhões de mulheres capacitadas, prontas para ocupar esses espaços de poder e decisão, mas a gente tem uma série de fatores que servem como barreiras para que essas mulheres não ocupem esses espaços de poder. A violência política de gênero, o acúmulo das jornadas de trabalho, quando você tem uma mulher que está no exercício político, mas ela também é a responsável pelas tarefas do cuidado, pelas tarefas domésticas, ela que tem que fazer as compras de casa no final do mês. Então, há uma sobrecarga muito grande para as mulheres que estão no exercício político. E o que a gente quer é que os homens, todas as pessoas entendam que essas tarefas domésticas, por exemplo, precisam ser compartilhadas, elas são dever de todos e todas dentro de um lar, e quando você não tem esse compartilhamento de tarefas, você está atuando, promovendo a sobrecarga de trabalho para as mulheres, e isso acaba prejudicando, sobretudo, as mulheres que estão no exercício político também. Muitas acabam desistindo, acabam não querendo mais se candidatar. A gente tem o caso, por exemplo, da companheira Áurea Carolina, que decidiu não se candidatar e que foi uma grande vítima de violência política de gênero. Companheira Áurea, que é do PSOL em Minas Gerais, fez um grande mandato de deputada federal, mas que enfrentou também uma série de questões que a fizeram optar por seguir numa outra esfera, ou pelo menos dar um tempo nas disputas de mandatos parlamentares, no caso, uma reeleição a deputada federal. Então, a gente percebe o quanto isso é grave na vida das mulheres brasileiras e como isso nos atinge em todos os territórios. Então, para a gente atuar de forma articulada e estratégica no enfrentamento à violência política de gênero, raça e etnia, foi instituído esse GTI em abril de 2023, e fazem parte desse GTI os ministérios que eu já citei aqui. Ele é coordenado pelo Ministério das Mulheres, fazem parte do Ministério da Igualdade Racial, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, tem uma representante titular e uma representante suplente de cada um desses ministérios, O objetivo do GTI é formular uma proposta de política nacional de enfrentamento à violência política contra as mulheres, junto com seu plano de ação e, claro, entregar o relatório final ainda no ano de 2023 para o conjunto de ministras e ministras que estão representados aqui por meio desse GTI, de enfrentamento à violência política contra as mulheres. Eu acho importante trazer alguns dados também, como eu coloquei aqui, diversas organizações têm se debruçado sobre o tema da participação política e do enfrentamento à violência política contra as mulheres, e acho que alguns dados importantes também para trazer mais elementos para essa aula. Segundo a ONU Mulheres, 82% das mulheres em espaços políticos já sofreram violência psicológica, 45% já sofreram ameaças, 25% sofreram violência física no espaço parlamentar, 20% assédio sexual e 40% das mulheres afirmaram que a violência atrapalhou a sua agenda legislativa. Segundo o censo das prefeitas, que foi realizado pelo Instituto Alziras, 63% das prefeitas já sofreram ataques, 58% foram vítimas de assédio e 47% apontaram a falta de recursos como um grande obstáculo para sua continuidade, sua permanência no mundo da política, né, nesse espaço público, em cargos eletivos, enfim, para sua permanência exercendo e mantendo uma atuação política.
Então, é importante dizer que mesmo com as duas leis que o Brasil tem, sobretudo a 14.192 de 2021, a gente ainda está bem atrás de diversos países da América Latina e Caribe, que já têm seus normativos, já têm leis há muitos anos, há décadas inclusive, a própria Bolívia, El Salvador, México, Chile, que são países que avançaram muito na questão da igualdade das mulheres na política e no enfrentamento à violência política, inclusive organizando protocolos, organizando um fluxo de atendimento, estabelecendo direitinho o papel de cada órgão, de cada instituição, desde o recebimento da denúncia até o final do processo envolvendo essa questão da violência política de gênero contra as mulheres. Então, a gente ainda tem muito a avançar no Brasil e a gente espera que essa política nacional de enfrentamento à violência política contra as mulheres, ela seja realmente um marco histórico para garantir, para contribuir, né, para que as mulheres permaneçam fazendo política e que cada vez entre mais mulheres nesses espaços políticos também, representando toda a nossa diversidade. A gente quer justiça social e a gente sabe que isso só vai ser possível também com mais mulheres, com mais pessoas negras, com mais pessoas com deficiência, ocupando esses espaços de poder e decisão para fazer parte das grandes decisões do nosso país, do nosso estado, das nossas cidades, porque essa discussão não pode ser só feita no âmbito federal, ela também tem que ser levada para o âmbito estadual e para o âmbito municipal. A gente tem que ter governadores e governadoras, prefeitos e prefeitas também comprometidos com essa pauta do enfrentamento à violência política de gênero, raça e etnia, e que possam promover ações estratégicas que, de fato, sirvam para diminuir, reduzir e acabar com a violência política de gênero, raça e etnia, né, que tanto atingem as mulheres brasileiras. Então, essa foi a minha contribuição, eu estou à disposição para outros momentos, espero ter contribuído, trazendo um pouco das ações do Ministério das Mulheres nesse debate de enfrentamento à misoginia, do enfrentamento à violência política de gênero e raça, do enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres, promovendo mais autonomia econômica e financeira para as mulheres, e promovendo a participação das mulheres em todos os espaços políticos, em todos os espaços estratégicos de poder e decisão. Então é isso, muito obrigada, até a próxima. Nesta terça-feira, a coordenadora-geral de participação política das mulheres em espaço de poder do Ministério das Mulheres, Andresa Xavier, falou sobre o enfrentamento à violência política de gênero. Anote na sua agenda que amanhã tem mais. Compartilhe as aulas do TV Elas por Elas Formação com as suas companheiras. É de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TVPT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.